Bom dia, quarto ano. Hoje, dia 17/8, segunda-feira, aula de português e ciências. Nossa aula de português é na apostila. Então, nós vamos ver aí na aula de português atividade na folha, né, da apostila. Então, nós vamos falar sobre linguagem formal e linguagem informal. Então, a tia está dando para vocês aí no número 1, um quadro. Vocês vão ler a frase e vão escrever se essa linguagem é formal ou é informal. Na número 2, vocês vão passar também a frase para a linguagem formal. A frase está na linguagem informal e vocês vão passar a frase para a linguagem formal. Depois, nós vamos para o número 3, que eu estou dando uma anedota para vocês lerem e passarem para a linguagem formal também, tá? E a nossa tarefa é a redação. Então, na redação, eu estou dando aí para vocês uma redação sobre o folclore. Então, eu coloco aí que o Chico Bento, ele estava dormindo, mas aí ele ouviu um barulho. Nisso que ele ouviu um barulho, ele acordou e foi ver o que tinha acontecido. E assim que ele olhou, ele encontrou com a mula sem cabeça e o Saci Pererê. Então, e o que aconteceu depois disso? Então, são vocês que vão narrar esse fato para a tia. Então, vocês vão fazer uma redação, né? Uma narrativa contando para a tia o que aconteceu depois que o Chico Bento encontrou com a mula sem cabeça e o Saci Pererê. Depois nós vamos para a aula de ciências, que é no livro, na página 228 e 229. Então, nós vamos ver sobre evaporação, que também faz parte da separação das misturas. Então, a evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizada para separar tanto componentes solúveis como componentes insolúveis, né? Então, os solúveis e os insolúveis. Em água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando-se o restante da mistura. Então, onde dá o exemplo da água do mar, que separa, evapora e que vira o sal, né? A água vai evaporar, vai ficar só o sal. Então, o sal que é obtido após essa evaporação nas salinas não pode ser diretamente consumido pelo ser humano. O sal precisa passar por vários processos que incluem a adição de iodo. O iodo é um nutriente essencial ao funcionamento adequado do organismo e deve ser consumido diariamente em pequenas quantidades na alimentação. Por isso, o sal chama sal iodato, né? Então, sal iodado, porque ele, na composição do sal, tem o iodo. Depois, na página 229, nós vamos ver mais uma separação de misturas, que é a destilação. As plantas produzem diferentes materiais. Alguns produzem óleos, que em muitos casos são responsáveis pelo aroma dessas plantas. Muitos desses óleos são utilizados pelas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e de perfumaria. Para extrair os óleos de vegetais, como o eucalipto, as indústrias utilizam uma técnica de separação chamada destilação. Essa técnica é utilizada principalmente para separar os componentes sólidos e líquidos das misturas homogêneas. Então, a gente vê aí no desenho, né, o componente de uma mistura quando ela vai para a fábrica, como ela é feita. Então, ela é num ponto de ebulição, ela evapora, passa pelo condensador. Aí depois a mistura, primeiro ela é aquecida, né, num recipiente, depois ela vai para o ponto de ebulição. Aí no condensador, o vapor se esfria e se condensa, tornando no estado líquido. Então, é desse jeito que vão armazenar depois que chega nas fábricas, onde faz o perfume, onde faz o creme, né? Onde faz remédios, né? Então, é dessa destilação, dessa separação de mais estas misturas homogêneas, que a gente vai ter o processo, a técnica de destilação. E depois nós vamos para
tarefa, que a tarefa está na folha da apostila, e vocês vão pegar o livro como apoio e responder essas perguntas que a tia Célia está fazendo na tarefa de ciências. Tá tudo no livro, não tem nada que a tia tenha dado aqui que não esteja no livro. A única coisa que tem de diferente é no número 4, que eu falo assim: agora me diga qual é a diferença entre mistura homogênea, mistura heterogênea e o componente de uma mistura. Aí eu preciso da sua opinião. É o que vocês vão me dizer sobre a mistura homogênea, heterogênea e a mistura, o componente de uma mistura. Então, eu quero que vocês me deem a diferença entre esses três componentes que a tia está pedindo para vocês. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Beijos.